Vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos de derivada do livro do Joseph. Esse quarto aqui dá algumas funções, pede para dizer onde elas são analíticas e achar a derivada. Bom, se o problema fosse, por exemplo, essa função aqui, z ao cubo, que é uma função escrita em termos de z, e na qual dá para aplicar as regras de derivação, então bastaria fazer a derivada de z ao cubo, é 3z ao quadrado. Essa derivada não tem nenhum denominador, nada que possa dar zero no denominador, alguma coisa que dê errada. Então, ela existe no plano todo, então a função seria analítica no plano todo. Okay? Então, nesse tipo de situação, não tem muito segredo. Agora, aqui no exercício, tem várias funções que não estão escritas em termos de z, estão escritas separadas em termos do x e do y, e algumas outras funções que até estão escritas em termos de z, mas aparece aqui, por exemplo, um z conjugado, imagem de z, módulo de z, que são expressões para as quais não tem nenhuma regra de derivação. Okay? Então, esse tipo de função não dá para fazer como faria no z ao cubo. A ideia, então, é usar Cauchy-Riemann. Tá? Então, por exemplo, nessa letra A, tenho essa função aí, e para usar Cauchy-Riemann, basicamente você vai primeiro pegar a parte real, chama de U, parte imaginária, chama de V, calcula as derivadas parciais de U e V em relação a X, em relação a Y, e vê se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, que são essas aqui. Okay? No caso aí, o X deu cosseno, Vy deu cosseno X, cosseno hiperbólico de Y, e aí eu chego nessa relação aqui. E a outra equação de Cauchy-Riemann, joga as derivadas parciais, você vai chegar nisso aqui. Ok? E eu preciso então satisfazer essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Ok? Bom, aí é questão de analisar aí todas as possibilidades. Tem produtos aí dando zero, então ou o primeiro termo é zero, ou então o segundo. Você faz toda a análise, você vai ver que as únicas possibilidades é ou o y é ser zero e o x ser um a qualquer, okay? Que aí se o y for zero, seno hiperbólico de y é zero, que aí anula essa equação. Cosseno hiperbólico de y de zero é 1, aí como aqui eu tenho 1 menos, então também zero aquela expressão. Ou então, outra possibilidade é o x ser π sobre 2 mais 2kπ, que são os valores onde o cosseno de x é zero, ou então o seno de x é 1 para cancelar com aquele outro 1 ali. Okay? Então, todas as possibilidades de x e y que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo são essas aí. Okay? Bom, aí aqui tem um errinho no livro. Ele diz que como as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas nesses pontos, e além disso, tem sempre lembrar de olhar, as derivadas parciais são contínuas, ok? Então, a função analítica é nesses pontos. Okay? Isso está errado pelo seguinte, esse conjunto de pontos, isso aqui, por exemplo, y igual a zero e o x ser 1 a qualquer, vai dar basicamente o eixo x, né? E isso aqui, x ser esses valores aí, e o b ser o y ser um b qualquer, vão dar retas verticais. Então, conjunto de pontos todo aí é o eixo x mais várias infinitas retas verticais. Bom, retas não são conjuntos abertos, certo? Se você pega um ponto da reta e olha uma bolinha em torno do ponto, a bolinha sai da reta, ok? Então não é um conjunto aberto. E para ter analiticidade não basta ter derivada no ponto, tem que ter derivada no ponto e numa bolinha, numa regiãozinha em torno do ponto, ok? Então aqui não dá para afirmar que a função é analítica nesses pontos, ela só vai ser diferenciável nesses pontos. Tá? A distinção entre diferenciabilidade e analiticidade, ou ser holomorfa, é sutil, mas é bem importante. Ok? Então tomem cuidado. Para ser diferenciável basta ser num ponto. Analítico tem que ser num conjuntinho aberto em torno do ponto. Okay? Então, de qualquer forma, nesses pontos a função vai ser diferenciável, então. Okay? E a derivada, a gente viu que quando satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, a derivada pode ser dada simplesmente pegando a derivada em relação a x do u e do v.
Então pega o x que deu isso aqui, pega o y que deu isso aqui, e joga lá na derivada. Só que como aí o z0 é esses pontos aqui, o cosseno vai se anular. E a outra possibilidade, nesses outros pontos aqui, aí é o seno hiperbólico que vai se anular, vai sobrar só o cosseno. Ok? Então é isso. A letra B. Função agora exponencial de z conjugado. Ok? De novo, por causa do conjugado lá no z, eu não posso simplesmente usar a regra de derivação. Então, pego z conjugado, escreve como x menos y, usa a fórmula da exponencial, você vai chegar nessa expressão aqui, o que quer dizer que a parte real vai ser exponencial de x cosseno de y, o v vai ser menos exponencial de x seno de y. De novo, calcula as derivadas parciais, substitui elas nas equações de Cauchy-Riemann e analisa as condições obtidas. Okay? Bom, primeira condição é que isso aqui vai ter que ser igual a zero. Como a exponencial nunca se anula, então o cosseno vai ter que ser zero. A outra condição é que isso aqui vai ter que ser zero. De novo, vai restar só o seno de y ser zero. Como não tem nenhum y em que tanto o cosseno quanto o seno se anulem ao mesmo tempo, então as condições de Cauchy-Riemann não vão ser satisfeitas em nenhum ponto, então essa função não é analítica em ponto nenhum. Tá bom? C. Tenho aqui uma outra função dada em termos de x e y. Então, separa a parte real, parte imaginária, calcula as derivadas parciais. Aí vai dar um pouquinho de trabalho, faz com cuidado, usando a regra da divisão. E o que você vai ver é que as equações de Cauchy-Riemann vão ser satisfeitas, certo? A derivada de u em relação a x deu exatamente igual à derivada de v em relação a y. Derivada de v em relação a x deu igual à derivada de u em relação a y com o sinal trocado. Então satisfez Cauchy-Riemann. Só que essas derivadas aí não existem na origem, né? Porque se o x e o y forem zero, eu vou ter zero aqui no denominador. Tá joia? Tirando a origem, é contínuo em todo o resto. Então, essas função aí vai ser analítica no plano todo, exceto na origem. E a derivada vai ser, então, agora pega o x e o vx, joga lá, ok? Então, obteria essa expressão aqui em termos de x e y. E, em geral, quando você faz por esse método, você vai obter que a derivada vai ser alguma expressão de x e y, e é muito difícil, em geral, você pegar e voltar isso aí para uma função escrita em termos de z. Okay? Dá para fazer, tá? Mas, em geral, é trabalhoso. A menos que você bata o olho e consiga reconhecer qual função que é. No caso aqui, por exemplo, o denominador tem um x² mais y², que já sei que é módulo ao quadrado, né? Só que como tem um outro quadrado, vai acabar dando módulo à quarta. E a parte de cima, o numerador, é y² menos x² mais i2xy, que acho que o Joseph se confundiu, achou que isso aí era z², só que z², se você escrever lá x mais y² desenvolver, vai dar quase isso, mas aqui está com o sinal trocado. Seria menos y² e mais x². Então está errado. Essa expressão de cima, na verdade, é menos o conjugado de z ao quadrado. Okay? Então, de novo, em geral, deixa no x em termos de x e y mesmo. Não precisa esquentar muito a cabeça em voltar para z. A menos que seja muito fácil, muito óbvio. Letra D. A função agora é z vezes a parte imaginária de z. Então vai ser x mais y vezes a parte imaginária só y. Você chega nessa expressão aqui. Quer dizer que o u vai ser o xy, o v vai ser y². Calcula as derivadas parciais, vai dar isso aqui, joga em Cauchy-Riemann. Você chega nessas condições aqui. Y igual a zero, x igual a zero. Quer dizer que Cauchy-Riemann só vai ser satisfeito na origem. E mesmo problema de antes, a origem, um ponto só, não é um conjunto aberto. Okay? Então não dá para dizer que a função vai ser analítica, porque a derivada só vai existir no ponto, não vai existir numa região em torno do ponto. Okay? Então essa função, na verdade, não é analítica em nenhum ponto e vai ser só diferenciável na origem.
Okay? E nesse ponto, a derivada vai ser dada simplesmente pegando o x mais i vx, como nesse ponto os dois dão zero, então a derivada nesse ponto é zero. Vamos deixar para vocês olharem a letra E e a letra F, não tem nenhuma grande novidade. De novo, aqui tem o errinho aí de que a função não é analítica, é só diferenciável. Vamos para questão 5. Okay. Questão 5, ele dá agora uma função u de x e y, então uma função de duas variáveis, e quer que você diga se dá para achar uma função v de x e y, que se eu pegar as duas e juntar como um u mais iv, se isso aí vai dar uma função analítica. Ok? Bom, como é que a gente lida com um problema desses? De novo, a ideia é usar Cauchy-Riemann. Ok? Então, vamos fazer a letra A, ele dá o u como sendo essa expressão. Ok? E aí, vai tentar achar um v tal que u mais iv seja analítica. Bom, para isso acontecer, a primeira equação de Cauchy-Riemann diz que o x tem que ser igual a vy. Bom, o u você conhece, então o x dá para calcular. Só deriva isso aí em relação a x, vai dar 2x mais 2. E você quer então que isso aí seja igual a vy, que você ainda não conhece. A outra equação é que o y é igual a menos vx. De novo, você conhece o, dá para derivar em relação a y, você vai obter 2y, que vai obter, na verdade, menos 2y. Como esse tem outro menos aqui, então vx vai ter que ser igual a 2y. Ok? Então você precisa achar alguma função v que satisfaça essa condição e essa ao mesmo tempo. Ok? Bom, vocês já devem ter feito problemas desse tipo em funções de duas variáveis. A ideia é escolher uma dessas duas condições e integrar em relação à variável que está sendo derivada. Então, no caso aí, por exemplo, ele pegou o vy, que é 2x mais 2, e integrou em relação a y. Ok? Bom, se eu integro 2x mais 2 em relação a y, como não tem y, trata isso aí como uma constante. Então vai dar ela vezes y. Então vai ficar 2x mais 2, isso tudo vezes y, que daria isso aqui. Só que como você integrou em relação a y e é uma função de duas variáveis, ao invés de botar um mais c, você bota mais alguma função desconhecida só da outra variável, só de x. Ok? Então o v, se ele existir, vai ter que ter esse formato aqui. E agora você usa a segunda equação. Você quer que a derivada do v em relação a x seja 2y. Então deriva isso aí em relação a x, vai dar 2y mais a derivada dessa função h, que é desconhecida. Como você quer que isso aí seja igual a 2y, então corta o 2y com 2y, quer dizer que o h' vai ser 0, integra em relação a x, vai dar que o h é uma constante. Aí joga de volta ali. Então pronto, achou que o v vai ser 2xy mais 2y mais c. Depois eu apago aquilo aí. Vamos em frente. E aí, para achar a derivada, de novo, pega o x e o vx e junta ali na forma. Okay? E no caso aí deu para reescrever em termos de z facilmente. Vamos deixar para vocês olharem, né, lerem com cuidado as outras letras. Não tem nenhuma grande novidade, tudo parecido com o primeiro. Essas 6 não precisam fazer, que fala de funções harmônicas, que nessa disciplina a gente não vai ver, então pula também. Cadê o próximo? Tá, 7. 7 pede para mostrar que se eu tiver uma função f igual a u mais iv, e aí pega o conjugado dela, então o menos iv. Se as duas forem analíticas, então a função vai ser constante. Ou, em outras palavras, não tem como uma função e o seu conjugado serem ambos analíticos, a menos que seja o caso trivial da função constante. Okay? Então, em geral, se uma função não constante é analítica, o conjugado dela não tem como ser. Bom, como que prova isso aí? Cauchy-Riemann. Mais uma vez. Se essa função aqui é analítica, então você vai ter essas condições aqui, que são equações de Cauchy-Riemann. Okay?
Se essa aqui também é analítica, você vai ter de novo as mesmas equações, só que onde tinha v vai ter agora menos v, né? Ok? Então aqui onde tinha vy vai ter menos vy, onde tinha menos vx vai ter mais vx. Bom, só que aí se você tiver isso aqui e isso aqui ao mesmo tempo, então quer dizer, por exemplo, que o ux vai ter que ser igual a vy e igual a menos vy ao mesmo tempo. Ou seja, vy igual a menos vy. O que só é possível se for zero, né? Ok? Então, esses derivados parciais são zero. Faz a mesma coisa com os outros, você descobre que essas outras derivadas também são zero. Então, todas as derivadas parciais são zero, quer dizer que são funções constantes. Ok? Então, o f é constante. Outro probleminha. Tem uma função inteira. Para lembrar, inteira significa que é analítica em todos os pontos do plano. E ele está dizendo que ela tem essa forma aqui. A parte real dela é função só de x e a parte imaginária é só y. Ok? Então não tem o x e y misturados em ambos. A parte real tem só o x, a parte imaginária tem só y. E aí ele quer que você prove que se isso acontecer, a função f vai ser um polinômio de grau no máximo 1. Ou seja, vai ter que ser uma constante vezes z mais outra constante. E a ideia de novo é usar Cauchy-Riemann. Okay? Então pega a sua função, se é inteira, se é analítica, então satisfaz Cauchy-Riemann. Então o x vai ter que ser igual a vy, ok? Só que como u era função só de x, quando você derivar em relação a x, continua sendo uma função só de x, né? E o lado direito, que era uma função só de y, a derivada também vai ser uma função só de y. Então aqui eu tenho do lado esquerdo uma função só de x, do lado direito uma função só de y. A única maneira disso aí ser possível é se na verdade não tiver nem x nem y em nenhuma delas, se ambas forem simplesmente um número constante. Okay. Só que aí, se elas forem constantes, então o x é igual a vy, que é igual a uma constante, aí integra, então você chega a essa conclusão aqui, que o x vai ter que ser a constante vezes x mais alguma outra constante b1, e a mesma coisa para o v. Ok? Aí pega essas duas expressões, joga de volta lá no f, simplifica, no final você chega no resultado desejado. Aqui é 9, não tem nenhuma grande novidade, 10 também não, mas deem uma lida com cuidado. Vamos para 11. 11 agora ele está dando funções escritas em termos de z bonitinho, tá ok? São tudo funções que a gente sabe derivar, a gente já viu as regras de derivação de seno, de exponencial, de polinômio, etc. Então é só sair usando. Tá ok? Não vai precisar mais ficar usando o Cauchy-Riemann nesse tipo de situação. Então, por exemplo, letra A, que é derivar exponencial da exponencial de z. Então tem uma exponencial dentro da outra, uma função dentro da outra, é só usar a regra da cadeia do mesmo modo que vocês fariam no cálculo real. Okay? Então vai dar o quê? Vai dar a derivada da de fora, que a exponencial vai dar ela mesma, composta com a de dentro, então vai dar isso aqui, vezes a derivada da de dentro, que é a exponencial, a derivada vai dar ela mesma. Ok? Então, exatamente a mesma conta que vocês fariam no caso real, se ao invés de z fosse x. Aqui, letra B, mesma coisa, tem o seno da exponencial de z, só usar a regra da cadeia, vocês vão chegar na mesma resposta que chegariam no caso real. Okay? Se ao invés de z fosse x. Letra C, mesma coisa, tem uma exponencial dividida por um polinômio, sabe aplicar a regra da divisão, faz todas as contas, você vai chegar nessa expressão aqui, ok? E como essa expressão aí tem um denominador, você tem que tomar cuidado para esse denominador não ser zero, ok? Então essa função aí vai ser analítica e vai ter essa derivada em todos os pontos, exceto onde z ao quadrado mais 3 é zero, que vai dar mais ou menos raiz de 3z. Ok? Então, nada muito complicado. A coisa começa a ficar mais perigosa
na letra D, que eu tenho uma raiz quadrada. E a gente já viu que raízes, assim como logaritmos, são funções multivalentes e tem aquele problema dos cortes do ramo. Okay? Tanto que ele ainda nem deu nenhuma regra de derivação da raiz quadrada. Né? Okay? No caso real, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. No caso complexo é mais complicado, na verdade vai acabar dando a mesma forma. A derivada de raiz de z é 1 sobre 2 raiz de z. Só que a região de validade vai depender do corte do ramo. Okay? Então, como que ele fez aqui essa derivada? Ele pegou a raiz de e elevado a z mais 1, que é a mesma coisa que e elevado a z mais 1, tudo isso elevado a meio, e usou a fórmula da potência complexa. Okay? Então, uma coisa elevada a meio é a mesma coisa que exponencial de meio vezes log da base. Esse é um caminho. Uma outra possibilidade seria escrever como exponencial de z mais 1 elevado a meio. Okay? E usar a fórmula da derivada de potência complexa, que é basicamente a mesma coisa que no caso real. Você pegaria o expoente, passaria para baixo, para frente multiplicando, e depois subtrairia 1 em cima. Okay? Só que se vocês olharem lá na proposição 5.5.2, que dá essa fórmula da derivada da potência complexa, vocês vão ver que tem uma restrição que, de novo, tem a ver com o corte do ramo. Okay? No caso, aí ele usa o ramo principal, então vai ter um corte no eixo x negativo e na origem. Então, a derivada não vai existir nem na origem e nem no eixo x negativo. Okay? No final, tanto de um jeito quanto do outro, vai dar a mesma trabalheira. Bom, vamos seguir aqui o que ele fez. Ele usou log, então tem que pegar um ramo do log, ele pegou o ramo principal, que, então, o ramo principal é válido no plano todo, exceto no eixo onde o y é zero, né, que daria o eixo x, com o x menor ou igual a zero, ou seja, eixo x negativo. Okay? E aí, então, como o que está dentro do log não é z, e sim elevado a z mais 1, então você vai ter essas condições aqui, só que não para o z, para o elevado a z mais 1. Okay? Aqui ele fez muito corrido, tá? Mas eu destrinchei aqui melhor para ficar mais fácil vocês entenderem. Okay? Então, estou querendo analisar onde que o log de e elevado a z mais 1 não é analítico. Okay? Então, para ele não ser analítico, eu preciso que o que está dentro do log, o elevado a z mais 1, esteja no eixo x negativo. Para estar no eixo x, quer dizer que a parte imaginária dele tem que ser zero. E para estar na parte negativa do eixo x, a parte real tem que ser menor ou igual a zero. Então eu chego nessas duas condições. Bom, então preciso olhar a parte real e a parte imaginária de e elevado a z mais 1. Então pego o elevado a z, escrevo em termos de x e y. Então vai ficar e elevado a x vezes cosseno de y mais e seno de y. Separa a parte real, a parte imaginária. Não. No final você vai chegar nisso aqui. Parte imaginária é simplesmente elevado a x seno de y. Eu quero que isso aí seja igual a zero. Parte imaginária elevado a x cosseno de y mais o 1 que já estava lá. Eu quero que isso aí seja menor ou igual a zero. Tá? Bom, a primeira condição, como a exponencial nunca é zero, então o seno de y é que vai ter que ser zero, né? E o seno de y dá zero em todos os múltiplos inteiros de π. Então a primeira condição me dá que o y tem que ser igual a kπ. Bom, a segunda condição é isso aqui. Okay? Como o y é kπ, o cosseno dele ou vai dar 1 ou menos 1, né? Dependendo do k ser par ou ímpar. Então eu separei aqui as duas possibilidades. Se o k for par, o cosseno de y vai dar 1. Então essa expressão aqui vai virar simplesmente elevado a x mais 1, que eu quero que seja menor ou igual a 1. Bom, como a exponencial real é sempre positiva, ela mais 1 não vai ter como dar menor ou igual a 0. Né? Então essa primeira possibilidade não tem como acontecer. Bom, a segunda possibilidade, se o k for ímpar, então cosseno de um múltiplo ímpar de π dá sempre menos 1. Então essa expressão vai ficar menos exponencial de x mais 1, que eu quero que seja menor ou igual a 0.
Bom, passa a exponencial para o lado de lá, então vou querer que 1 seja menor ou igual que exponencial de x, que para x real isso aí só vai acontecer se o x for maior ou igual a zero. Okay? Então essas aí são as condições para aquela função não ser analítica. O y tem que ser igual a um kπ com k ímpar, ou seja, posso escrever como um 2n mais 1 vezes π, e o x tem que ser maior ou igual a zero. Okay? Como isso aí são as condições para a função não ser analítica, então ela vai ser analítica no plano menos esse conjunto. Ok? Então tá, isso aí então é só as condições para o log ser analítico. Okay? Bom, então isso aqui é analítico naquele conjunto lá. A exponencial que está aqui, exponencial é analítica no plano todo, então não vou ter mais nenhum problema além daqueles pontos que a gente já viu. Okay? E agora eu quero calcular a derivada. Bom, de novo, pega essa expressão aqui e usa a regra da cadeia. Então vai dar a derivada da de fora, que é exponencial, composta com a de dentro, então vai continuar essa mesma expressão, que aí depois eu posso voltar ela para a raiz, vezes a derivada dessa de dentro aqui, então vai ficar meio vezes derivada de log. A gente já viu que é 1 sobre z, então no caso 1 sobre o que estava dentro dele, vezes a derivada de dentro, que vai dar exponencial. Okay? Simplesmente usa a regra da cadeia. Só que aqui eu tenho 3 funções, uma dentro da outra. E aí depois simplifica um pouquinho, volta isso aqui para a raiz, simplifica, no final você chega nessa expressão aí. Okay? Que vai ser válida nesse conjunto aí onde a função está bem definida e analítica. Tá ok? Então é isso.